Bom, pessoal, boa tarde. A gente vai iniciar a defesa do TCC do Guilherme Freitas. Então, primeiro, agradeço os membros da banca e pode começar com você. Boa tarde a todos. Meu nome é Guilherme Freitas da Silva, meu orientador, professor Dr. Pedro Felipe do Prado. Esse trabalho fala sobre o desenvolvimento e avaliação de desempenho de uma plataforma web para auxílio no processo psicoterapêutico. É uma abordagem focada e baseada na terapia cognitiva comportamental. Melhor do que ninguém falar sobre essa abordagem que o próprio autor dela, que é o Beck, em 1964, disse que a terapia cognitiva comportamental baseia-se no modelo cognitivo, em que as emoções e comportamentos das pessoas são influenciados por sua percepção frente aos eventos. E aí, com essa imagem aqui, ela tem uma noção do que essa abordagem fala. Tem os pensamentos, emoções e comportamentos, e cada um influencia na outra. Ela é uma abordagem psicoterapêutica que visa tornar os padrões de comportamento do paciente mais funcionais. Como toda abordagem, ela tem dificuldades que são encontradas pelos terapeutas e pacientes, e nesse trabalho é focado na dificuldade que o paciente e o psicólogo têm de continuar a terapia depois da sessão. Essa abordagem ela tem instrumentos testados e com embasamento do teórico. Hoje tem disponível online, só que são somente PDFs, coisa estática, não tem algo dinâmico para você preencher ali com formulários. E é nessa necessidade de ferramentas digitais que esse trabalho foi desenvolvido. Então, ela oferece uma plataforma web que vai poder centralizar todas essas ferramentas, onde os pacientes podem preencher e os psicólogos podem acompanhar. Isso pretende melhorar o engajamento do paciente no processo psicoterapêutico. O psicólogo vai conseguir acompanhar o progresso de uma maneira mais fácil. Também vai ser possível registrar as experiências ao longo do tempo. Então, tudo que o paciente preencheu ali vai estar registrado no histórico dele. E também é mais fácil para o psicólogo mandar feedbacks, analisando o que ele preencheu. O acesso também é muito mais flexível e conveniente. Você pode acessar via celular, então pode ter aplicativos mobiles, tanto para Android quanto para iOS, ou no website. Apenas com a internet você consegue acessar essas ferramentas. Então, o objetivo desse trabalho é desenvolver um software moderno que contribua com o processo psicoterapêutico, oferecendo ferramentas online, melhorando o acompanhamento do paciente, que vai ser muito mais prático, né? Só utilizar o celular ou o computador, e assim facilitar a comunicação entre ambas as partes. As respostas têm que ser mais rápidas e eficientes, e isso é garantido pela avaliação de desempenho realizada nesse trabalho. O domínio da aplicação é uma plataforma web focada na terapia cognitiva comportamental. E aí, na internet, hoje tem um site chamado TCC para Todos, que lá contém várias ferramentas digitais que foram tiradas de livros científicos e são PDFs, né? A plataforma vai oferecer elas em um formulário mais dinâmico. E aí foram escolhidas aqui 3 ferramentas, lá possuem várias, mas foram focadas nessas 3: diário das emoções, exame das evidências e estratégias para dominar a procrastinação. Os usuários do sistema são os psicólogos e pacientes. Aí aqui tem alguns requisitos funcionais, que de acordo com o Somerville são declarações de serviços que o sistema deve fornecer, de como o sistema deve reagir a entradas específicas e de como o sistema deve se comportar em determinadas situações. Todos esses requisitos funcionais, eles deram uma orientação para mostrar quais funcionalidades que vão ter o sistema. Então, o cadastro de usuário, psicólogo e paciente, o psicólogo vai poder enviar a ferramenta para o paciente inicia a ferramenta, depois pode editar, o paciente pode visualizar e listar suas ferramentas, e o psicólogo pode visualizar e listar todas as ferramentas de seus pacientes. Aqui tem alguns requisitos não funcionais, de acordo com o mesmo autor, Somerville. Os requisitos não funcionais, como o nome sugere, são requisitos que não estão diretamente relacionados com os serviços específicos oferecidos pelos sistemas aos seus usuários. Eles podem estar relacionados a propriedades emergentes do sistema. São qualidades que o sistema deve fornecer. Então, aqui foram listadas algumas, como performance no tempo de resposta, escalabilidade, que é garantido pela avaliação de desempenho, interface amigável, modularidade e regulamentação com a legislação de proteção de dados. Aqui dá para ter uma noção de como é a arquitetura do sistema. Primeiro tem a camada de apresentação, onde o usuário vai poder
interagir com o sistema, né, a tela. A camada de processamento, onde essas informações elas são processadas e elas são enviadas para a camada de dados, onde essas informações são salvas. Ela é composta por um back-end que é desacoplado do front-end. Esse desacoplamento ele é interessante, pois ajuda a desenvolver novas funcionalidades, procurar bugs e torna também mais fácil de gerenciar cada sistema. Ela é feita a partir de microserviços, uma tecnologia que utiliza APIs para poder interagir com os sistemas. O front-end pode ser um website ou um app mobile. Pode ter vários sistemas, como são desacoplados, interagindo com essa API do back-end. Então a gente pode ter um site no navegador, um aplicativo Android, um aplicativo iOS, enfim, várias versões de aplicativo. Bom, o back-end foi desenvolvido em duas versões, o Laravel e o MyHyperF, são dois frameworks em PHP. O banco de dados foi desenvolvido em MySQL e outro em PostgreSQL, todos os bancos relacionais. Então tem duas versões para a gente comparar qual é o melhor desempenho também. E também a gente desenvolveu aqui o cache do Redis, ou a utilização dele ou não. Né? O Redis ele oferece um cache em memória, então o acesso aos dados teoricamente é mais rápido. E todas essas versões elas são testadas na avaliação de desempenho para decidir qual a melhor combinação entre elas. Tudo isso está sendo orquestrado via containers, utilizando a tecnologia do Docker, que é a tecnologia de containers mais moderna hoje. E aqui dá para a gente ver mais ou menos como esse sistema interage. Então, ali a gente pode ter um cliente navegador ou um cliente do aplicativo mobile e faz uma requisição HTTP para o back-end. O back-end tem a versão Laravel e a outra versão de HyperF. O back-end está dentro de um container Docker. E aí, se os dados estão na memória RAM cacheados no Redis, ela acessa isso com o protocolo do Redis via TCP/IP. E se os dados não forem cacheados ou se estiver adicionando novos dados no banco de dados, a gente usa também uma conexão TCP/IP, utilizando a consulta SQL, no banco de dados MySQL ou PostgreSQL, que também está no container Docker. Toda essa parte aqui está dentro de uma rede do Docker para que essa comunicação possa ser realizada. Aqui também é um diagrama de pacotes para entender mais ou menos cada partezinha do sistema. Então aqui a gente tem o back-end com as models que representam os dados no back-end. Faz a conexão com os bancos de dados, onde os dados realmente são salvos. As models também interagem com os services, onde estão localizadas as regras de negócio. E o service também consegue pegar os dados lá do Redis, onde esses dados são salvos na memória. Os services também se comunicam com as controllers, que lidam especificamente com as requisições do cliente, recebendo uma requisição e entregando uma resposta para o front-end, que pode ser um aplicativo mobile ou um website. Lá no front-end vai ter lá as telas, né, templates, formulários, menus. Aqui é um outro diagrama para ter uma noção de como é o fluxo de atividades. Aqui no caso, a listagem de ferramentas do paciente. Então a gente tem ali um cliente psicólogo que escolhe o paciente a partir da tela, né, clicando ali no nome do paciente. O front-end faz uma requisição HTTP para o back-end solicitando essas ferramentas. O back-end verifica se existe esse dado lá no Redis, lá em cache, em memória. Se não houver, ele vai lá, o Redis faz a solicitação para o banco de dados. O banco de dados, com essa consulta, atualiza o cache e retorna para o back-end, que retorna para o front-end. E aí sim o usuário consegue ver toda a lista de ferramentas. A avaliação de desempenho foi realizada para escolher qual é a melhor combinação de tecnologias e desenvolver um sistema mais performático. Foi utilizado o método de aferição das métricas, que esse método ele precisa de ter um teste de carga, são interativos incrementais, ou seja, com o tempo eu fui testando e alterando parâmetros para ver como o sistema comportava e qual a melhor combinação de tecnologia entre eles ali. Então, variando o carga de trabalho, quantidade de usuários simultâneos e vendo qual combinação tecnológica é a melhor. A gente vai analisar melhor isso na tabela. As métricas escolhidas aqui para serem avaliadas foi o tempo de resposta entre as requisições, mais especificamente o tempo médio de resposta entre todas as requisições. A vazão, que é a quantidade de requisição por segundo que o sistema aguenta.
e a escalabilidade, que é o quanto o sistema aguenta sem dar erros, sem falhas. Então, quanto maior o tempo de resposta, melhor, quanto maior a vazão, melhor, e quanto menos quantidade de erros, melhor. O resultado da comparação de desempenho, ela vai ser para decidir entre essas tecnologias. Então, os fatores aqui são o framework, banco de dados e o cache to release. Os níveis desses fatores, para o back-end é Laravel ou Hyper-F, para o banco de dados MySQL ou, por exemplo, PostgreSQL, e a utilização do cache to release ou sem. Então, isso aqui gera 8 testes, que cada fator tem 2 níveis, e a gente vê qual que é a melhor combinação entre elas. A ferramenta de avaliação utilizada aqui foi o Gatling, e ele provê testes altamente configuráveis, pois é só programar numa linguagem chamada Scala. Então é possível fazer interações entre os valores e resultados de cada rota. Então, para cada rota ali, por exemplo, eu listo os pacientes, aí vou escolher um paciente, pegar o ID desse paciente e listar as ferramentas desse paciente. Então, para isso, é possível definir variáveis, e com essas variáveis colocar o retorno de cada rota na outra rota como entrada. Então você consegue ter essa interação entre as rotas e fazer o teste real, né, de como realmente o sistema funciona. Ele também consegue gerar carga de trabalho, consegue lá acertar, configurar quantos usuários vão estar no sistema. A gente pode falar que esses usuários eles vão entrando com o tempo, tem como configurar tudo isso. A quantidade de requisições que esses usuários vão fazer também. E ele, no final, gera gráficos, e aí dá para visualizar esses gráficos e tabelas também, comparar os valores das métricas e descobrir qual que é o melhor sistema. Então, os valores comparados tem bastantes métricas, além das que eu defini antes. Então, tem tempo de resposta das requisições, quantidade de requisições que falharam, quantidade de usuários simultâneos e muito mais. Então, aqui são todas as rotas do sistema, né, que eu estou testando para cada rota. E dá para fazer uma análise de qual rota que performa mais, performa menos, qual que é o gargalo do sistema. E lembrando dos requisitos funcionais que orientaram as funcionalidades que vão ter no sistema, são essas rotas aí, cadastro de usuário, o login do usuário, o logout do usuário, que são necessários, né? Para todas as rotas o usuário tem que estar autenticado. Então, se perceber também, a gente tem que fazer um login antes de cada requisição. Aqui no planejamento de experimentos, a gente tem uma fase inicial, que é executar experimentos com todos os fatores e níveis. Então, só vou testar para ter uma noção de como que o sistema reage. Identificar essas tendências gerais para poder gerar insights e gerar testes melhores variando os parâmetros, que seria a fase secundária. A gente refina os experimentos e o foco dos fatores que mostraram o maior impacto do desempenho. Então, com essa análise dos dados, a gente pode ver qual que é o melhor fator e colocar eles em comparação. Aqui é um exemplo do gráfico gerado pelo Gatling, nesse caso o Laravel mais SQL. Ele gera essa tabela grande aqui, esses gráficos e outros também. Mas aqui é o foco para analisar as métricas escolhidas. Então aqui, para cada linha dessa, é uma rota testada, por exemplo, cadastro de usuário, login, listagem de usuário, responder ferramenta, mostrar a ferramenta. E ali tem os valores, o total de requisição ali em amarelo, em verde as requisições que deram certo, em vermelho as requisições que deram falha. Ali já configura para a porcentagem de falha. Aquele CNTS é a vazão, a quantidade de requisição por segundo. Aqui tem a média das requisições, o desvio padrão também, que é bem importante analisar isso, para saber se a média realmente condiz com a realidade. Aqui são as etapas de avaliação. Então, a primeira coisa é coletar os dados daqueles gráficos e tabelas que o Gatling gerou, utilizando esses relatórios do Gatling, coletar o tempo de resposta da vazão e a taxa de erros, que são as métricas avaliadas escolhidas. Então, para todo o sistema, a primeira linha ali, ela mostra para todas as rotas a quantidade total de requisições que falharam, a quantidade total de requisições que deram certo, a média de todas as requisições. Então, eu tirei esses dados para gerar uma tabela final e comparar entre os sistemas. E aqui está essa tabela gerada final, e ela possui 4 etapas, com as métricas mais importantes, né, que foram extraídas daquele gráfico do Gatling. Aí na primeira coluna temos o total de requisição,
E nessa etapa 1 foi escolhida 24 mil requisições, os usuários realizaram 24 mil requisições e foi possível comparar. Nessa etapa 1 eu agrupei todos com o framework Laravel, então variando o banco de dados e o cache do Redis. A que saiu mais performática aqui foi o Laravel mais SQL mais Redis, com um tempo de resposta médio bem menor do que as outras. E aí, por enquanto ela estava ganhando. Na segunda etapa, valia o framework HyperF, utilizando HyperF e PostgreSQL sem o Redis. Para a mesma carga de trabalho, 24 mil requisições, é possível perceber ali na coluna de erro que a taxa foi 0. Então, é possível perceber que só de variar o framework ela já ganhou de todos que utilizavam lá. E aí, como eu percebi isso, não valia a pena utilizar a mesma carga de trabalho para comparar as outras tecnologias combinadas com o HyperF. Então, nessa terceira etapa aqui, eu aumentei a carga de trabalho para 48 mil requisições, e aí começou a gerar falhas, e assim foi possível analisar esses sistemas combinados com o HyperF. Então, nessa terceira etapa aqui, 2 sistemas se sobressaíram, que é o HyperF mais SQL com Redis, e o HyperF mais PostgreSQL e Redis. Só que também foi inconclusivo, se você ver a porcentagem de erro, deu 0,01 e 0. A média aqui também foi bem parecida, no tempo de resposta, o desvio padrão também. Então, foi feita uma quarta etapa, apenas comparando esses 2 melhores sistemas. E aqui também foi possível perceber que o Redis realmente vale a pena, porque todos os sistemas com Redis foram mais performáticos do que sem a utilização dele. E o Redis ele tem essa memória, esses dados na memória RAM, por isso é mais rápido, né? Mais rápido nele do que no disco. Então, na quarta etapa aqui foram os finalistas, aumentei a quantidade de requisições para 64 mil para estressar o sistema de novo. E aí é possível perceber que existe realmente uma diferença, que o HyperF mais SQL e Redis se sobressaiu do que a utilização do PostgreSQL. Então, esse foi o sistema que mais apresentou performance, tanto em vazão, que é o tempo a quantidade de requisições por segundo, né, nessa coluna ali. A média do tempo de resposta também foi maior e a quantidade de erros foi menor. Então, esse sistema foi o melhor de todos, comparando todas as métricas. Concluindo, o objetivo com esse projeto foi alcançado, foi possível desenvolver um sistema performático, com avaliação de desempenho foi provado qual é a melhor combinação, e aí sim, para dar início a esse sistema, e também as ferramentas foram desenvolvidas como tinham sido planejadas. Os resultados da avaliação de desempenho trouxeram para a gente esses 2 finalistas, que mostrou também que o HyperF com PostgreSQL e Redis não é tão ruim, é uma opção válida, se for escolher, mas preparado para uma carga de trabalho maior, querendo que esse sistema escale, a melhor opção realmente é o HyperF com MySQL e Redis. A escrita do projeto foi bem interessante, pois orientou todo o trabalho, deu mais clareza para poder ir na prática. Então, definindo os requisitos necessários, foi possível saber quais funcionalidades que tem o teu sistema, quais rotas. A arquitetura definida, ela dá uma clareza melhor de como o sistema interage. E o fluxo de atividade também é interessante para pessoas que queiram entrar no projeto e nunca tiveram contato, ter uma visão melhor como o sistema interage, como ele funciona. Os desafios encontrados por combinar vários conhecimentos de computação foi de extremo aprendizado, difícil, mas de extremo aprendizado, e deu uma clareza total de como o sistema funciona em cada etapa e como a avaliação de desempenho ela é importante para a gente tomar decisões e desenvolver sistemas robustos. É isso, estou aberto a sugestões e perguntas. Ok, obrigado, Guilherme. Então, primeiro eu quero agradecer os membros da banca, né, professor Ezequiel e professor Guilherme. Né, então, agora eu passo para a arguição. Né, então, a gente geralmente começa pelo membro mais distante, então, o Ezequiel, que é de Cabo Verde. Então, pode começar pelo professor Ezequiel. João. Então,